Olá pessoal, passando para fazer esse vídeo hoje para tratar de um assunto que deve estar aí tirando o sono de muita gente, tanto imigrantes quanto escritórios, né, que trabalham com imigração nos Estados Unidos, principalmente com vistos de primeira e segunda preferência, na verdade de segunda preferência, né, os vistos aí de profissionais de habilidades especiais, habilidades extraordinárias, por conta do boletim de vistos do Departamento de Estado, que foi publicado essa semana, boletim de vistos do mês de dezembro, né, que foi publicado essa semana, onde mostra que há um retrocesso no número de vistos para a categoria EB2, né? Isso envolve o EB2-NIW. O EB2 tradicional é aquele EB2 que você precisa de um sponsor para patrocinar o seu visto, fazer uma oferta de trabalho. E o EB2-NIW, National Interest Waiver, é aquele tipo de visto em que o indivíduo, né, o imigrante ali, pode protocolar o processo em nome próprio, sem depender de um empregador americano, de fazer uma oferta de trabalho. Você pode entrar direto com a sua petição no USCIS, que é a imigração aqui dos Estados Unidos, ao invés de esperar o julgamento antes do Departamento de Trabalho para autorizar a empresa da entrada na imigração. Então, o EB2NW, ele é um visto, uma avenida excelente para chegar ao Green Card, é um processo de residência permanente nos Estados Unidos. Porque muitas vezes as pessoas não têm, na grande maioria dos casos, as pessoas não têm uma empresa americana disposta a fazer um processo em nome daquela pessoa. Então, o EB2 é uma excelente opção para você protocolar sem depender de uma empresa americana. Tá? É um processo bem viável que serve para todas as categorias de profissionais, né? Desde que consiga comprovar que seus planos para os Estados Unidos sejam de importância nacional. Até aí tudo bem, né? Isso era só um pouquinho aí de histórico sobre o EB2NW antes de entrar no assunto aqui, que é o tema desse vídeo hoje, né? Todo mês, o Departamento de Estado americano emite boletim de vistos com todas as categorias de visto, tanto os vistos de família quanto os vistos aí com relações empregatícias, né? O EB1, EB2, EB3 e assim por diante. Então, em novembro, eles lançam o boletim de visto do mês de dezembro. Em dezembro, lançarão o boletim de visto do mês de janeiro e assim por diante. Qualquer tipo de visto que não seja considerado visto de parente imediato de cidadão americano. E quem são os cidadãos americanos? Cônjuge de cidadão americano, pais de cidadãos americanos e filhos solteiros e menores de 21 anos de cidadãos americanos. Esses três classes de pessoas aí são considerados parentes imediatos de cidadão americano. E por que isso é importante? Porque para esse tipo de indivíduo, para esse tipo de pessoa, não tem que observar o boletim de visto para saber se tem visto disponível, porque tem sempre visto disponível para essa categoria de pessoas. Todos os demais tipos de visto tem que observar se tem visto disponível. Todos os demais vistos que levem à residência permanente. Tá? Nos casos, por exemplo, a pessoa tem um green card, quer peticionar para o cônjuge, a pessoa não é cidadã americana ainda, só tem um green card. Tem que observar se vai ter visto disponível ali para aquela categoria, senão tem que esperar algum tempo. Por exemplo, irmãos de cidadãos americanos. Um cidadão americano pode peticionar para um irmão estrangeiro para ele receber ou ela receber o green card? Pode, mas é um processo que até ter um visto disponível leva 14, 15 anos, então é bem demorado, mas é possível, tá? Mesma coisa no caso dos EBs, EB1, EB2, tem que observar. Quando você está aqui nos Estados Unidos, e o problema está aí, quando a pessoa está aqui nos Estados Unidos
e quer dar entrada, fala, vou ficar aqui, vou dar entrada aqui dentro dos Estados Unidos, vou protocolar o meu EB2NW, né, a petição I-140, mas eu quero fazê-la com o ajuste de status, a aplicação de ajustamento de status, que é o I-485, para poder também pedir autorização de trabalho e autorização de viagem, benefícios intermediários, temporários, que são concedidos enquanto seu processo principal do EB2NW, ele é analisado, né? Então, são benefícios intermediários. Muita gente quer o tal do Combo Card, que é a mistura de autorização de trabalho e autorização de viagem. Muitas pessoas acabam vindo para cá na condição de turista, com o intuito simples de entrar aqui para protocolar o EB2NW com esse ajuste de status. Muita gente consegue o visto dessa forma, né? Muita gente consegue uma aprovação e continuar aqui fazendo dessa forma. Só que agora o que acontece? Tem gente que já veio, já vendeu a casa no Brasil, já saiu de emprego, desfez de tudo lá e tá com essa missão aqui agora de dar entrada no EB2NW junto com o ajustamento de status. Acontece que, como eu estava falando sobre o boletim de vistos, você tem que observar, no momento que você for protocolar o seu ajustamento de status, se vai ter visto disponível para aquela categoria de visto que você está pretendendo receber. No caso, a gente está falando de EB2NW, então você vai ter que ir lá no boletim de vistos e ver, naquele momento em que a imigração receber o meu pedido, meu I-140 do EB2NW, junto com o meu ajustamento de status, se vai ter visto disponível para aquela categoria naquele mês, tá? Então, o boletim de vistos emitido pelo Departamento de Estado essa semana para o mês de dezembro, ou seja, eles publicaram o boletim de vistos agora em novembro, falando sobre a disponibilidade de vistos no mês de dezembro. Agora, no mês de novembro, tem vistos disponíveis para a categoria B2 e a B2NW. Acontece que a partir de dezembro estará fechado, porque tem um retrocesso. Você vai ver que tem dois gráficos lá, duas tabelas, que uma vai estar novembro de 2022 e outra vai estar 1º de dezembro de 2022. Isso significa que, se seu processo chegar lá no dia 2 de novembro de 2022, para a EB2NW, eles vão rejeitar o seu ajustamento de status. E se você é uma pessoa que veio para cá como turista e precisa que o governo receba o seu ajuste de status para você não computar tempo de presença ilegal no país, isso passa a ser um problema, porque o governo não vai aceitar o seu ajustamento de status, pelo menos em dezembro. Muito provavelmente isso vai se repetir em janeiro. Não sabemos até quando isso vai acontecer. Então essas pessoas têm que ter muito cuidado, porque ou elas teriam que deixar o país, né, para não sair fora de status e computar tempo de presença legal nos Estados Unidos. Isso sempre converse com o advogado licenciado americano que está cuidando do seu caso, licenciado aqui nos Estados Unidos, né, sobre isso, tá? Ou, se seu caso já estiver quase pronto, né, um processo desse demora 3 meses, às vezes 4 meses ou mais para ficar pronto, dependendo aí da velocidade também do cliente, ou protocolar até 30 de novembro agora de 2022. Então, tem, às vezes, escritórios que trabalham com muitos pedidos de ajustamento de status, isso passa a ser um problema, porque se o caso não estiver pronto ainda, ou se estiver quase pronto, vai ter que correr muito, vai ter que trabalhar dia e noite para conseguir protocolar até 30 de novembro de 2022, senão isso passa a ser um problema. Então, assim, fica um alerta para as pessoas que acabam vindo para cá para fazer esse tipo de movimento com essa intenção, que tem que ter cuidado com isso. Às vezes é melhor aguardar no seu país,
ver se for aprovado aí você vem, do que às vezes fazer numa condição que pode te trazer prejuízos futuros, tá? Porque quando você vem como turista às vezes, dá entrada com os 140, junto com o ajuste de status, seu processo é aprovado e você recebe o green card aqui dentro, através do ajuste de status, ótimo, mil maravilhas, tudo deu certo. Mas quando não dá certo, é uma dor de cabeça tremenda, porque você pode começar a computar tempo de presença legal nos Estados Unidos, e se você computar mais do que 1 ano de presença legal nos Estados Unidos e tiver que sair do país, você pode tomar uma penalidade, um banimento de 10 anos sem poder voltar para os Estados Unidos, sem poder receber benefícios imigratórios, inclusive visto de turista para os Estados Unidos. Então, muito cuidado, eu desejo aí boa sorte para todos que estão nesse tipo de processo aí. Até a próxima.